a profundidade, a riqueza da Palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, norteiam a nossa vida, nos ajudam no discernimento que devemos fazer, as decisões que tomamos, a leitura que a gente faz dos acontecimentos da nossa vida. A Palavra de Deus não só foi inspirada pelos hagiógrafos, aqueles que a escreveram, mas a Palavra de Deus também, ela é acolhida por nós, assistidos e iluminados pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Nas nossas tarefas cotidianas, na realização da nossa missão, algumas vezes o fardo fica um pouco pesado. Qualquer um de nós experimenta momentos mais fáceis, momentos menos fáceis. O certo é que a perseverança é algo que deve marcar o perfil da pessoa de fé. Não apenas em algum momento da nossa vida, mas permanentemente. Confiar no Senhor, buscar o Senhor e a Ele nos entregarmos. O Salmo 125 da liturgia de hoje, ele expressa de uma maneira tão real e verdadeira o que nós vivemos. Chorando de tristeza, sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltarão carregando os seus feixes. Esse versículo 6º do Salmo 125 é a realidade da nossa vida. A batalha, a luta, o empenho, a persistência, o chorando de tristeza no sentido do desgaste, do consumir-se, lançarão as sementes. Cantando de alegria, voltarão carregando seus feixes. Esta é a realidade da nossa vida de fé. Ela não é destinada ao fracasso absolutamente. As vitórias, elas acontecem permanentemente em nossas vidas. Quais verdadeiras surpresas de Deus! Quantos anseios, expectativas, preocupações nossas com o futuro, depois, ao sermos atendidos pelo Senhor, nós sabemos e experimentamos a abundância da sua generosidade. Para muito além do que nós pedimos, Deus nos atende e nos acolhe. O texto do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, versículos 46 a 52, da liturgia de hoje, continua descrevendo o deslocamento geográfico que Jesus fez em direção a Jerusalém. Mas não é só um deslocamento geográfico, não. É uma caminhada espiritual, é uma caminhada teológica. Ele vai interagindo com seus discípulos, oferecendo-lhes a riqueza da boa notícia que ele veio anunciar. Hoje nós deparamos com a presença de Jesus na cidade de Jericó. Ele já estava saindo da cidade, em companhia dos seus discípulos, como sempre está descrito no Evangelho de Marcos. Jesus sempre em movimento, sempre na companhia dos seus discípulos e sempre revelando-se como Filho de Deus vivo, de uma forma e de outra. Ele, seus discípulos, e porque talvez dentro da cidade, uma grande multidão acercava aquela caminhada. E alguém grita lá da margem, porque ele estava à margem. Ele era um cego e mendigo. Era mendigo porque era cego, porque a deficiência ou a limitação física
eram interpretadas como pecado pessoal ou dos ancestrais. E a pessoa era marginalizada. Portanto, além da deficiência, caíam quase a totalidade deles na mendicância. Aquele cego que não visualizou Jesus, mas ouviu falar dele e ouviu todo aquele burburinho de pessoas se deslocando em companhia de Jesus, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O grito desse cego é um grito de fé, de confiança, que nós todos devemos nos munir desta fé, para além das multidões que parecem sufocar-nos, impedir-nos de viver a experiência do encontro com o Senhor Jesus. Para muito além dessas multidões, parecia impossível que aquele cego conseguisse ser ouvido por Jesus. Ainda mais que muitos daquela multidão queriam fazê-lo calar-se, mas ele, persistente e confiante, continuou dizendo: Filho de Davi, tem piedade de mim. Nós nunca podemos perder essa dimensão da nossa fé, que nos faz recorrer sempre a Jesus, com toda a confiança, seja para agradecer tantas bênçãos que dele recebemos constantemente, seja para suplicar em nosso favor ou em benefício de nossos irmãos e irmãs. Nunca perder essa dimensão, por mais que as forças deste mundo tentem nos fazer calar, persistir. E aí nós vamos ouvir a iniciativa de Jesus: chamai-o. Jesus poderia ter já despertado lá no coração daquele cego mendigo a iniciativa de vir ao seu encontro, mas ele quis se servir daquela mesma multidão que queria fazer o cego calar-se. Chamai-o. E aí a multidão que antes queria afastá-lo, agora movida pela palavra de envio missionário de Jesus. E aí está o tema deste final de semana. É um envio missionário. Jesus se dirige a nós também, nas ações de evangelização, nas iniciativas pastorais, do empenho da vivência da nossa fé. Ele nos faz missionários e nos diz: chamai-o. E aqueles mesmos que achavam que o cego devia calar-se, agora dizem uma palavra de ânimo: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Esse é o papel dos animadores de comunidade cristã, em qualquer dimensão do serviço da evangelização. Nós somos aqueles que devemos reservar sempre esta palavra para os que estão caídos à margem do caminho da fé ou da dignidade, e dizer-lhes com convicção: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Esse é o nosso trabalho missionário. Quando você está semeando entre lágrimas as sementes, você está renovando o propósito de incentivar aqueles que são chamados a encontrar a libertação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele cego tomou uma atitude inusitada. Onde já se viu um cego dar um pulo? O cego vai às apalpadelas, com cautela, com cuidado. Ele não está vendo o que está na sua frente, mas a sua decisão e a sua confiança o fez dar um salto para frente, para atender o chamado daquele que ele clamou no íntimo da sua vida. E ainda jogou o manto de lado. Um cego mendigo tem pouca coisa para se proteger, e o manto é essencial.
para livrá-lo das intempéries da natureza, tão exposto como ele estava e vulnerável diante dessas situações. Ele joga o manto de lado, ele é conduzido até Jesus. E Jesus faz a pergunta que ele faz a cada um de nós: o que queres que eu te faça? Alguém poderia dizer que seria uma pergunta redundante, dispensável. O que ele estaria querendo? Mas Jesus quer nos ouvir. Ele quer saber o que nós vamos pedir para Ele. E Ele então diz: Mestre, que eu veja. É a confiança no poder de Jesus. E Jesus diz então: vai, a tua fé te curou. Essa dinâmica vocacional e missionária, nós a experimentamos durante toda a nossa vida. Dos que se dirigem a nós para dizer: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa dinâmica missionária se dá na nossa experiência de fé, toda vez que nós ouvimos na nossa oração Jesus perguntando-nos: o que queres que eu te faça? Que a nossa resposta seja marcada para a essência daquilo que Jesus pode de fato devolver, no caso aqui a visão, na essência do que nós realmente devemos desejar, para pedirmos aquilo que verdadeiramente é justo, necessário e útil para a nossa salvação. Mestre, que eu veja. E é na dimensão desta fé que Jesus vai dizer: vai, a tua fé te curou. Queridos irmãos e irmãs, vamos continuar celebrando nesta Eucaristia a nossa resposta ao Senhor, de tudo que nós dele necessitamos e podemos oferecer também aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.